Eu venho há bastante tempo já escrevendo e preocupado com as finanças municipais. Houve um tempo que eu trabalhava com elas, né, e depois assessorava a bancada e tal, e agora, de uns anos para cá, eu estou aposentado. Mas é evidente que não posso me furtar o compromisso de acompanhar a situação da prefeitura, porque é fundamental ver como é que anda as finanças da prefeitura, especialmente porque nós vivemos um governo que tem falseado com os dados, né? Eu diria que a marca principal desse governo é um terrorismo, né? Um terrorismo orçamentário financeiro. Ele assumiu em 2017, dizendo que a prefeitura estava quebrada, que ia dar um déficit. É verdade que em 2017 o orçamento não era dele, ele só elaborou o primeiro orçamento em 2017 para 2018 e depois elaborou o segundo orçamento ano passado para este ano. Mas de toda forma anunciando números estrambólicos, números que a gente que trabalha com o orçamento da prefeitura há 40 anos sabia que não tinham nenhuma consistência, né? E ele anunciou um déficit em 2017 que não aconteceu, aconteceu um superávit de 163 milhões. Não satisfeito com isso, ele botou um déficit de 708 milhões em 2018, que eu escrevi um texto, acho lá, início do ano de 2018, disse, isso aí é fake, não vai acontecer, que não tem a menor chance de acontecer, como realmente não aconteceu, né? Depois ele elaborou um orçamento para esse ano passado. Na LDO ele botou um déficit de 1 bi, daí eu acho que eles ficaram meio constrangidos, que 1 bi era demais, e aí ele fez uma redução, deu um abatimento e apresentou na lei orçamentária, na LOA, um déficit de 918 milhões, que também se sabia que era um déficit completamente, se sabe, né, que é um déficit completamente ilusório, que não vai acontecer. Bom, aí ele, no início agora, no dia 7 de fevereiro de 2018, ele fez uma prestação de contas, e no Salão Nobre, com o secretário da Fazenda e tal, e apresentou que seria a sua versão da execução orçamentária do ano passado. E realmente, de novo, falseou com os dados. Ele anunciou, num primeiro momento, um déficit estrutural de 187 milhões, e depois justificou que houve uma série de antecipações de receita, etc., de ações que realmente houve. A prefeitura teve uma boa receita no ano passado e que isso reduziu o débito para 75 milhões. Então, vê que absurdo, ele anunciou 708, depois, numa segunda versão, 187, e depois deu a versão dele de 75. Então, o troço uma coisa não tem a menor consistência, né? Uma coisa que se vê que é fake, que é coisa fabricada para vender imagem para a mídia e tal, para enganar a opinião pública. Bom, mas o problema é que ele anunciou isso no dia 7 de fevereiro e no dia 29 de janeiro, o DOPA, né, o Diário Oficial da Prefeitura, publicou, como sempre publica, um relatório de execução orçamentária de 2018. São 18 tabelas que estão ali e que mostram que tudo que ele disse não é verdade, né? Então vocês vão ver alguma coisa aí. O que aconteceu? Aconteceu que a receita corrente líquida da prefeitura aumentou 6,1%. Aconteceu que a despesa de pessoal caiu, claro, caiu em função de que houve arranjo. Eu vou mostrar as nossas perdas, né? Eu vou mostrar a defasagem salarial para uma coisa e as perdas decorrentes do governo Marquesano. Então, a folha diminuiu, a despesa de pessoal líquida diminuiu, o comprometimento da receita corrente líquida
com a folha diminuiu, ela andava em 50, 49,5, caiu para 48,6. No critério do Tribunal de Contas, que não usa o critério do Tesouro Nacional, está em 43, 44. Então não existe uma situação, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um teto de 54, depois um limite emergencial de 51,3 e nem chegou no alerta, que o alerta é 48,8, mas assim, nós estamos abaixo do limite de alerta, né? Então, se vocês pegarem o que nós estamos gastando, o que nós podemos gastar numa situação extrema, tem aí 300, 400 milhões a mais que poderia ser, né? Bom, então, assim, houve um... Bom, aí nós vamos olhar lá esse relatório de execução orçamentária tem 19 tabelas, muito detalhadas, etc. Uma tabela é a que traz o orçamento resumido da Fiscal e da Seguridade Social, que apresenta o superávit de 366 milhões. Agora, por uma questão de honestidade, eu tenho que dizer que esse superávit, ele mascara uma situação que não é muito favorável. Por quê? Eu vou passar, aqui temos o superávit, né? Vamos adiante. Temos, isso aí é para o segundo momento. Eu ali já falei, né? O superávit. Como é que o superávit acho que está nessa folha aqui, né? Não, as perdas, tem uma que fala Aborto salarial, hein? Hã? Aborto salarial. Eu acho que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu acho. Nós temos o seguinte, no que diz respeito à defasagem e perda, nós temos duas formas de cálculo. O que é a defasagem? A defasagem é que o governo Marquesan deveria dar um reajuste no dia 1º de maio de 2017, cobrindo a inflação que vinha desde 1º de maio de 2016, são 12 meses. Ele tinha que dar um outro reajuste agora em 2018 que cobre os 12 meses anteriores. Isso aí, acumulado, dá uma perda de 7,69%. Se nós considerarmos o 3% da contribuição orçamentária, da contribuição previdenciária, nós temos aí uma perda do governo Marquesan de 10,3%, 10,4%. E isso representa, se vocês pegarem o orçamento, a despesa de pessoal, que é 2.760, como ele está nos retirando cada mês 10,69, isso aí representa uma economia, custa no nosso bolso de, não chega bem, 290, próximo de 300 milhões. Por outro lado, no investimento programado, ele programou no orçamento de 2018 um investimento de 443 milhões. Essa conta ele aplicou 187. Ou seja, aplicou 256 milhões a menos. Então vocês veem que aquele superávit ali de 366 milhões, ele tem um custo, ele decorre do nosso arroz salarial, e ele decorre de uma baixíssima taxa de investimento, né? Para ter uma ideia, a prefeitura já chegou a investir 10, 11% do seu orçamento. Isso seria hoje, a preço de hoje, 700 milhões de reais. Agora, o ano passado, aplicou 187. É ridículo, né? Ou seja, uma taxa de 3%. No orçamento de 6 bi, nos quebrar, 187, uma taxa de 3%. Uma taxa ridícula. E isso aí explica a situação das obras atrasadas, abandonada e tal, as ruas buracadas, enfim.
né? Falta de equipamentos, hospitais, nas escolas, etc. Então, eu não quero dizer o seguinte, eu quero dizer que não é a tragédia que ele dizia, mas também não há uma situação de folga. E aí eu vou trazer uns dados para vocês assim que eu achei interessante, até estão escritos aqui, mas eu gravei. Se vocês pegarem o período dos últimos 8, 9, 10 anos, que vai ali de ano base 2009 até 2018, vocês vão ver que a receita corrente total da prefeitura cresceu 22,1% acima da inflação. Isso significa uma taxa média anual de 2,1%. Ou seja, não dá para dizer que a receita caiu e diminuiu em termos reais. Não, a receita cresceu. Só que esses 2,1% representam uma taxa insuficiente para assegurar reajustes e para assegurar uma taxa de investimento razoável. E eu calculo, assim, pela época que eu trabalhei anos em orçamento e tal, em controle de despesa, que o ideal seria nós termos uma taxa de crescimento real no médio prazo, 5, 10, 15 anos, na faixa dos 3% e possivelmente acima dos 3%. Né? E a taxa que nós conseguimos, que nós tivemos nos últimos anos, de 2009 para cá, foi uma taxa de 2,1%. Então há um gap aí, tá? Que não significa uma situação calamitosa, evidente, calamitosa já diminui a receita 10, 20%, né? Mas também não indica uma situação de folga. Bom, o que fazer? Aí é que nós vamos entrar num outro. É verdade que 2018 mascara um pouco, que 2018 foi um ano excelente. Se vocês pegarem 7, 8 receitas da prefeitura, IPTU, ISSQN, ITBI, o desconto de renda na fonte, que é pesado, né? E as transferências, ICMS, SUS, FPM, PVA, isso aí representa 75% das receitas da prefeitura. Mais de 2/3, né? Então essas receitas é que o governo tem que considerar, tem que concentrar seus esforços para recuperar. Algumas ele tem ação, possibilidades, outras não, né? Então eu vou dar um exemplo assim rápido, né? O IPTU tinha que crescer nesse período que eu falei para vocês, de 2009 a 2018, tinha que crescer 30%, 28%, 29%, cresceu 15%. O IPTU representou já 12% da receita corrente total da prefeitura, e o IPTU engana muito, porque tem um ano que tem muita antecipação, outro que não tem, mas se vocês pegarem a média dos últimos 5 anos, ele tem aumentado entre 7% e 8%. Então ele tem um gap aí de 4%, numa receita de 6,5 bi, está se perdendo no IPTU, há uma defasagem na receita do IPTU de seguramente 250, 300 milhões. Tá? Vocês veem que não é pouco. Então, há que defender um projeto de revisão da planta de valores para mais de 20 anos, e o IPTU, como imposto direto, tem que ser aumentado. Claro, poupando o poverio, considerando o desemprego, aumentando aquela turma que pode, né? Mas chora. Nós fizemos um aumento do imposto. Eu estava na fazenda com o Verli, fizemos em 90 e 91, mas foi uma choradeira, não dos pobres, choradeira da turma que tinha, que eles alegavam assim: eu tenho patrimônio, mas eu não tenho renda. Então eu vou ter que vender a minha casa e morar num... É que o imposto era miserável, a gente pegava os padrões de outros países, o imposto era muito baixo. Aí eu atendi centenas de pessoas, quase apanhei, eu era uma das pessoas que atendia os reclamantes, né? E eu tinha que dizer coisas agradáveis, pessoal. Eu digo: olha, tu tem uma casa que infelizmente não tem condições de manter, então tu vai ter que vender para um apartamento.
Desagradável isso, dizer na cara do gabinete, né? Mas é verdade, entendeu? O cara tem um patrimônio incompatível com a sua renda. E como o imposto é quase zero, ele vai levando. Mas aquele imóvel e aquela infraestrutura e o serviço que ele recebe tem um custo, e ele tem que pagar isso. Entendeu? É muito difícil, essa discussão é difícil. Mas que tem que haver um aumento do IPTU, tem. Que até porque não tem muitas outras alternativas. Se você pegar a principal fonte de receita da prefeitura, mais importante do IPTU, é o ISSQN. E ele cresceu 30% até 2017. E esse ano teve um crescimento extraordinário. Então, a grande folga que nós tivemos sendo das receitas da prefeitura foi o crescimento excepcional do ISSQN. Por outro lado, o ITBI veio mal, por causa da crise imobiliária, só não depende da prefeitura, tá? Então não dá para dizer, vamos recuperar o ITBI. Não tem, isso depende da economia. O FPM vem acompanhando a inflação, o Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS é o grande problema, né? Por duas razões. Primeiro, vem caindo o índice de participação de Porto Alegre. O valor agregado de Porto Alegre, sabe que depende da população e tal, a população não é estacional, né? E do valor agregado, o valor de renda que é prefeitura de Porto Alegre. E isso vem caindo, né? Porque outras cidades vão aumentando a produção industrial, etc. Com grandes empreendimentos, Porto Alegre vem caindo. Porto Alegre já chegou a ter 24% nos anos 80, 70, de índice de participação, daqueles 25% que é o bolo das prefeituras. Hoje foi índice, a 18, nós conseguimos recuperar lá em 89, 90, 91, de 11 para 14, mas depois ele continuou caindo. Hoje ele está abaixo de 10 e vai baixar mais. Então vocês veem aqui, ó, o ICMS, que tinha que crescer 29%, 30% nesse período, cresceu 3%. Ou seja, um crescimento pífio, né? E que está fazendo falta. E no ano passado ele diminuiu. Em 2018 ele foi um grande desempenho negativo. E o SUS vem se mantendo. O pessoal se queixa do governo federal. O SUS acompanha a inflação e ano passado teve uma pequena queda, mas o SUS não é um problema. O SUS vem se mantendo. E o IPVA depende muito, eu tenho a impressão, eu olhei o desempenho do IPVA, não anotei aqui, mas o IPVA depende muito da venda de automóveis, etc. E ela tem oscilado bastante, né? Mas ela não tem tido receita do IPVA, que é aqueles 50% que a prefeitura tem na receita do Estado, das placas que são daqui de Porto Alegre, a receita do IPVA tem se mantido. Também não é um problema sério, mas também não é a solução. A solução de Porto Alegre é aumentar a receita do IPTU, tem que ser feito isso, né? E aumentar a receita. Eu tive uma reunião com o pessoal da IAMU, um ano atrás. Eu não tenho muita simpatia da IAMU, porque esses caras se transformaram em Marajá e se descolaram do movimento sindical. É uma mafiazinha que só trabalha, eu digo isso para eles, não estou dizendo aqui, né? E eles disseram numa reunião que eu tive lá junto com o Simpa, mas os governos aí do Fortunato lá não nos deixaram fiscalizar efetivamente as grandes empresas de prestação de serviço, e há uma defasagem de 250 milhões na arrecadação, uma sonegação. Não sei se esse governo Marquesano vai ter coragem de enfrentar isso, ou se quer enfrentar isso. Mas o ISS tem potencial para aumentar. O problema é acontecer, essas coisas são aqui. Uma coisa é dizer, outra é fazer. Até porque os funcionários da Fazenda, os agentes fiscais, que ganhavam 28, 25, 30 mil, o Marquesão enquadrou ele no limite do prefeito. E eles não devem estar muito satisfeitos, não acredito. Mexendo no bolso, não. Mexendo no bolso fica difícil. Até porque os procuradores, deve ter advogado aí, mas eu vou ter que dizer, até porque eu tenho 2 filhos advogados. Advogados são uma máfia, né?
que os procuradores da prefeitura... Não, mas eu estou dizendo para você, eu tenho 2 filhos advogados. Os advogados constituem uma máfia, porque eles conseguiram fugir da lei orgânica. Eles estão equiparados com as funções do judiciário, não sei das quantas, e continuam marajás ganhando salários aí de 28, 30 mil. E a turma da fazenda deve estar com dor de cotovelo, né? E eu acredito que isso é um problema para que haja um entusiasmo fazendário para aumentar a receita. Entendeu? Eu ver que o troço não é fácil, né? Não é fácil. E Sérgio da TEC chegou aí, Sérgio. Comandante Sérgio. Tudo em ordem. Então, eu acho que é isso, né? Ou seja, há uma situação de restrição, há soluções possíveis, que são essas de aumentar as receitas próprias, claro, um processo de 2, 3 anos. Não há essa crise, há condições de pagar os salários em dia, porque o Marquesan rompeu uma tradição. Eu entrei em 65 na prefeitura, eu tenho mania de... Eu entrei em 65 na prefeitura e só em 61 tinha havido atraso de pagamento. Nunca mais, de 61 até o Marquesan, são 39, ele entrou em 17, mais 16, 50 e tantos anos que a prefeitura, os funcionários recebiam em dia. E o Marquesan fez a proeza de romper essa tradição, né? Sem falar de que não deu nenhum reajuste e tal, e nem vai dar. Vocês não têm nenhuma ilusão, nós vamos até final de 2020 sem nenhum reajuste, nenhum tostão. Não tem nenhuma dúvida. Então, isso aí também vai facilitar o equilíbrio fiscal dele, né? Porque na medida que ele não despender 300, 400 milhões para atualizar a folha, ele vai fazer o caixa nas nossas custas e não sei se terá capacidade para fazer nível de investimentos, porque a prefeitura não tem projetos. Eu estava falando, está lá o Brum, a prefeitura destruiu a sua capacidade de fazer projetos, terceirizou projetos, entregou projetos para o Cielos, imagina, todos os projetos da Copa, fizeram projetos horrorosos sem detalhar e as obras estão tudo aí paradas. A outra coisa que eu acho que eu encerro com isso é a questão previdenciária. Tem se falado muito aí de mentalículo e tal, e eu olhei assim, com atenção a projeção atuarial do cálculo atuarial do resultado previdenciário. O que acontece? É claro que nos últimos, também foi uma das causas do aperto das finanças da prefeitura, que como se criou o regime de capitalização, as pessoas que ingressaram a partir de 2002, 2003, só contribuiu com capitalização. Então a receita do regime de repartição simples, que é do pessoal estatutário, diminuiu. Então o déficit orçamentário aumentou. Só que, se vocês olharem a tabela, que saiu, essa última tabela, ela está crescendo a taxas cada vez menores, e daqui 6, 7 anos estabiliza, e aí começa a cair o déficit orçamentário. De 2027 a 2037, diminui 500 milhões, ou seja, 500 milhões, primeiro 200, depois 300, mais 10 anos depois, libera 500 milhões por ano. Daqui 20 anos, libera 1 bilhão por ano. Então, o que se conclui? E é uma questão previdenciária, não se resolve em 5 anos, 10 anos, é uma questão para ser resolvida em 10, 15, 20, 30 anos. A questão previdenciária está equacionada na prefeitura com o regime de capitalização. Equacionado. O regime de repartição simples não vai pagar a aposentadoria daqui 20, 30 anos, daqui 15 anos. Vai pagar cada vez menos, no primeiro momento, e depois não vai pagar mais. Então, a prefeitura vai ter alívio de caixa, de função, tudo isso que se criou o Previmp em 2002. Talvez tenha sido um grande mérito daquele governo.
né? Foi criar o regime de capitalização. Então, acho que é isso. E a outra questão, que eu acho que já falei, mas eu acho que eu quero enfatizar, é que a prefeitura pode se endividar 6 bilhões e 800 milhões e tem uma dívida consolidada líquida de 1 bilhão e 200. Né? Então, a prefeitura pode contrair empréstimos com carência, 2, 3, 4 anos, e como a questão, se conseguir aumentos de receita, mesmo que modestos, e tendo cada vez menos aumentos na despesa previdenciária e depois, mais tarde, reduções, ela vai poder pagar a dívida. Até porque o serviço da dívida representou agora, o ano passado, 4% da receita corrente líquida. Para vocês terem uma ideia, isso no Estado é 17%, 18%. Então a prefeitura está pouco endividada, gasta pouco com juros, gasta pouco com amortização, com o serviço da dívida, e tem uma capacidade de endividamento enorme que não explora porque não tem projetos de custeio lá para a FASC, para a saúde, enfim, para diversas áreas, e que não tem projetos final de engenharia para conseguir recursos para obras. Isso aí não é uma coisa para se conseguir em curto prazo, tem que reconstituir a capacidade de elaborar projeto da prefeitura, né, porque isso leva 3, 4 anos, tem que treinar gente, enfim. Mas a prefeitura tem possibilidade, sim, a prefeitura não está quebrada, a prefeitura está numa situação de um certo aperto, e que esse prefeito, por razões que a gente sabe, está pintando um quadro de caos que não é verdadeiro,